pedirei a você permissão para eu abrir um parêntese nas nossas aulas do peixe. Eu quero te dar um conteúdo que eu acho importante nós entrarmos agora, nesse exato momento. Talvez o peixe vai abordar em algum momento, mas eu gostaria de dar uma ênfase agora já. Nós estamos com um visitante aqui, que é o Johnny. O Johnny, ele é um dos nossos seminaristas. Terceiro ano, né, Johnny? Obrigado, pastor. Deus abençoe. A sua conversa demorou muito. Pois é. O Johnny, ele é de Jaguariaíva. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele lá no culto. Ele vai dar um testemunho de conversão. Mas quando nós fomos para Jaguariaíva, em 2010, acho que no ano seguinte, ele veio à igreja através do ministério com as crianças. Na época, acho que ele tinha 8 anos. 8 anos. Agora está com 22. E o ano que vem ele conclui o seminário e vai para missões, né? Então aceitou a Cristo na igreja, foi discipulado, né? E hoje está aí aspirando aí o ministério aí. Obrigado, Johnny, pela sua presença, tá bom? Muito bem, vamos orar nesse momento e pedir a Deus que nos abençoe. Eu quero trazer esse estudo com vocês, tirando algumas dúvidas que eu acho muito importante para a nossa caminhada nessa altura. Eu tenho um lápis aqui à disposição. Alguém precisa? Você pode distribuir para mim, seu lápis? Posso. A irmã, acho que... Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse nosso tempo. Sidney, você pode orar e pedir a Deus que nos abençoe? Senhor Deus, Deus Pai, venho te agradecer por mais um dia na tua casa, esse momento que o Senhor possa abrir nossos corações, para estar aprendendo mais um pouco dos teus ensinos, que a gente venha aqui sair preenchido da sua palavra e que a gente venha ter a oportunidade também de pregar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Gente, quando nós falamos de conversão, nós estamos estudando aí o peixe, há 2 elementos necessários que são imprescindíveis para alguém se converter. Quais são os 2 elementos necessários para a conversão de uma pessoa? Ouvir a palavra. Tá certo, mas ao ouvir a palavra, o que ela tem que exercer? Fé, né? Crer. Ela tem que crer. Mas junto com o exercício da fé, tem que haver uma outra atitude junto. Arrependimento, né? Quando há esses 2 elementos, aí vai acontecer o que a Josi falou, a conversão. O exercício da fé e o arrependimento são 2 atitudes distintas, mas elas acontecem no mesmo momento da conversão. Então, quando você anuncia o Evangelho, você também está na esperança de que Deus opere o arrependimento na pessoa. Ok? Existe uma forma de nós nos arrependermos de uma forma natural, existe uma palavra bem similar a arrependimento, que não gera conversão. Alguém sabe qual é essa palavra? Bem próxima do arrependimento? Mudança de direção? Não, mudança de direção é o sentido da palavra arrependimento. Metanoia, que a irmã Fátima falou que ela já está perita em grego, é arrependimento em grego, metanoia. Mas qual é a palavra que o ser humano consegue produzir bem próximo ao arrependimento? Remorso, né? Eu acho isso muito interessante, que o remorso qualquer ser humano pode produzir. O que é remorso? É uma tristeza em relação a um erro cometido. E arrependimento? Também é tristeza. Só que a diferença é que o remorso nasce de uma frustração da minha parte. O arrependimento nasce com a pregação da palavra de Deus. A fonte é diferente.
O remorso eu posso produzir em mim mesmo. O arrependimento é Deus que opera em mim. O Espírito Santo me convence, ele gera uma tristeza em mim. Uma é extremamente humana, a outra é divina. Então é importante que a gente entenda arrependimento, porque a gente vai convocar o homem a arrepender-se, né? Interessante que a primeira pregação de Jesus, a primeira pregação, sabe qual foi? Esse tema aqui: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi arrependimento. Aí vem Pedro, logo em seguida. Adivinha qual foi o conteúdo da pregação de Pedro? Arrependimento. Então essa mensagem a gente deve levar até as pessoas. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. A gente não tem ouvido muito mensagem sobre arrependimento. E precisamos trazer isso de volta em pauta, né? As pregações e as conversas que temos feito com as pessoas. Você tem uma folha de esboço que será preenchida e você tem uma referência bíblica aí que será lida. Eu quero ler essa referência com vocês, tá bom? Lucas 13, de 1 a 5, a Bíblia noticia duas grandes tragédias. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas a Jesus a respeito de duas grandes tragédias que aconteceram em Jerusalém. E olha como Jesus, ele usa uma tragédia. Sabe aquele ponto da mulher samaritana? Aquele ponto de curiosidade? De trazer uma situação para iniciar uma conversa? Jesus vai usar uma tragédia para evangelizar. Acho que é uma grande lição para nós, gente. Nós temos aí passado por tantas situações trágicas. Você pode usar uma tragédia para trazer uma mensagem evangelística. Jesus faz isso com muita naturalidade. Vamos ler o texto? Lucas, de número 13, versos de número 1 até o número 5. Cada irmão vai ler um versículo, que quiser. Quem quer começar? Posso começar. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Um outro irmão. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente pereceis. Um outro irmão? Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Olha que interessante, duas grandes tragédias que aconteceram naquela região de Israel. Eles inquiriram a Jesus a respeito dessas duas grandes tragédias e Jesus usou. Olha como Jesus é fantástico. Ele usou aquele drama para chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Irmãos, o arrependimento, arrebatamento. O arrependimento, arrebatamento na quinta, tá? O arrependimento é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Na verdade, a Bíblia de capa a capa, ela trata desse assunto. Existe um ponto muito importante aqui que nós precisamos nos atentar, né? Então, chegaram pessoas até Jesus, né? E perguntaram a ele de duas tragédias que haviam acontecido. Você pode preencher aí na folha de vocês. O arrependimento é uma das verdades centrais da Bíblia. Jesus vai responder sobre duas tragédias. Eu não entreguei a você? Ou você não entregou a você mesmo? Eu não entreguei a mim mesmo. Então veja que interessante aí, irmãos. Jesus estava em Jerusalém, né? E a primeira tragédia é qual aí? Uns galileus, né? Foram o quê? Assassinados numa chacina por Pôncio Pilatos.
Será que hoje em dia há chacina no nosso meio? Você tem recebido notícias de pessoas que foram assassinadas? Olha, gente, isso é uma excelente oportunidade para você evangelizar pessoas. Uma chacina, uma tragédia. E a outra tragédia qual foi? Né? Alguns habitantes de Jerusalém, eles foram mortos por causa de um desabamento, né? De uma torre. Quantas pessoas morreram nessa tragédia? 18 pessoas morreram nessa tragédia aí. A pergunta que fizeram a Jesus, qual foi? Quem eram mais pecadores? Aqueles que foram assassinados ou aqueles que morreram soterrados debaixo dos escombros daquela torre? Porque nós temos essa mentalidade que se aconteceu aquela tragédia, alguma coisa tem. A gente tem essa mentalidade? Ninguém sofre de graça, né? A gente tem essa mentalidade. Se está padecendo igual os amigos de Jó, porque ele está sofrendo, ele fez alguma coisa. E os amigos de Jó, amigos da onça, né? Acusaram Jó de tudo que é tipo de pecado, né? Eu acho isso muito interessante. Irmão, está chegando novos alunos presentes. Vamos ver um espaço. Olá, sejam bem-vindos. Vamos ceder espaços. Dá para encaixar? Tudo bem? Tudo bem? Já deu, já. Gente, vocês estão recebendo aí uma folha de esboço, tá bom? Darei lápis a vocês também. Dona Fátima não pode conversar na aula, tá? Pode ficar tranquilo, não vou passar a resposta. Eu só vou puxar a orelha. Tá bom, sejam bem-vindos, tá bom? Você eu não conheço. Eu sou visitante. Visitante. Como é o seu nome? É Natanael. Natanael. É aquele que estava dormindo debaixo de um Da Figueira. Ele mesmo, Figueira, né? Nossa, prazer conhecê-lo. Obrigado. Você é amigo da? É da Amanda. Ah, que legal que você veio. Deus abençoe Obrigado. você. Tá bom? Vocês estão com uma folha para ser preenchida aí? Nós estamos falando sobre um... Só vou recapitular com eles aqui, tá bom, gente? Nós estamos falando de um assunto importante aqui, pensando na conversão de uma pessoa, né? A Bíblia ela vai apontar para nós duas atitudes que deve haver, né? Só recapitulando para eles pegarem o fio da meada. Uma atitude é crer na morte de Cristo, né? E o segundo é o arrependimento. Então nós estamos trabalhando justamente agora sobre arrependimento, né? O que a Bíblia fala sobre arrependimento, tá bom? Só para você se pontuar. Nós já preenchemos a primeira sentença aí. O arrependimento é uma das verdades centrais da Bíblia. Jesus, ao responder sobre duas tragédias, se vocês quiserem preencher aí, tragédias. Então vamos lá. Vamos ler o texto novamente para eles também poderem nos acompanhar aqui, irmãos. Quem pode ler numa tacada só os 5 versículos, mas peço a você que está fazendo a leitura, faça ela de voz alta, porque eu estou gravando, para que a pessoa que vem assistir depois a aula que eu vou deixar publicada, ela consiga ouvir. Então, um irmão que possa ler os 5 versículos de uma vez só. Rapidamente. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Obrigado, irmã. Então existe um chamado de Jesus ao arrependimento.
E Jesus vai usar duas tragédias que aconteceram naqueles dias. Qual foi a primeira tragédia? Só recapitulando rapidamente. O assassinato, uma chacina. Ok? Pôncio Pilatos assassinou um grupo de pessoas. Qual foi a outra tragédia que aconteceu registrada no texto? O desabamento de uma torre. A torre de Siloé desabou, matando 18 pessoas. Aí as pessoas perguntaram para Jesus, por que eles morreram nessa tragédia? Será que porque eles eram pecadores? E Jesus vai dizer o que para eles? Que tanto essas pessoas que estavam perguntando sobre isso necessitavam de arrependimento, como aquelas pessoas que morreram na chacina, como aquelas pessoas que morreram soterradas debaixo daquele desabamento necessitavam de arrependimento. Qual é o ponto central aqui, gente? Se você não se arrepender, você vai perecer. E a palavra perecer, todas as vezes que ela é usada na Bíblia, perecer significa sofrer no inferno. Desse modo, Jesus deixou a nós um escape, né? Nós sabemos que nós temos que crer no sacrifício dele, mas juntamente com a fé em Jesus, a Bíblia vai tratar sobre o arrependimento, a necessidade de arrependimento. Você está com a sua Bíblia próxima aí a você? Abra para Atos 3,19. Atos 3,19. Ali temos a primeira pregação que foi feita pelo apóstolo Pedro, né? E qual foi o tema que Pedro pregou? Arrependimento. Quem pode ler Atos 3,19? Arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, Jesus aqui, irmãos, olha, ele está corrigindo um conceito errado. Que somente necessita de arrependimento quem é muito pecador, ou quem passou por uma tragédia muito grande. Jesus, ele desmistifica isso e vai falar, não, todos vocês necessitam de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês todos igualmente perecerão. Ok? Então, a mensagem do arrependimento é uma mensagem universal. Ninguém escapa. Ok? Todos nós necessitamos de arrependimento. O ponto, gente, é que a mensagem do arrependimento, com o passar dos anos, ela caiu em desaparecimento. Né? Desapareceu a mensagem de arrependimento. E por quê? Alguém tem alguma ideia do porquê a mensagem tem sido esquecida dos nossos púlpitos? E falo até das nossas igrejas batistas. Por quê? Eu tenho uma ideia do porquê. Eu vou te dar a resposta, mas eu vou te dar um contexto histórico para isso. Não sei se vocês sabem, eu não estou aqui falando mal também, tá? Só vou trazer para vocês aqui alguns dados. Ao longo da história, a igreja cometeu alguns equívocos. A igreja mesmo. Não estou falando igreja batista. As igrejas. Ela desenvolveu subterfúgios para que se substituísse o arrependimento. Por exemplo, na Idade Média, a Igreja Popular, ela criou mecanismos para que os fiéis acessassem algumas bênçãos sem que houvesse a necessidade do arrependimento. Por exemplo, vocês já ouviram falar na confissão auricular? O que é confissão auricular? Você pega um sacerdote, você pega um monge, pode ser um pastor, um padre, e você vai a ele, você conta a ele os pecados, e você deseja que aquele homem que está ouvindo, aquele ser humano, ele possa te dar para você algum escape com relação àqueles seus erros. Interessante que a confissão auricular, ela acabou gerando penitências. Então você faria algumas penitências e o seu problema de pecado estaria resolvido. Bem, se eu tenho a confissão auricular,
A pergunta é: por que é que eu haveria de arrepender-me se eu já contei para o sacerdote os meus pecados? E se não bastasse, irmãos, naquela mesma época também acontecia algo chamado extrema-unção. Até hoje isso é praticado. Alguém sabe o que é extrema-unção? Extrema unção. Alguém sabe? Você viu o que a Igreja Católica faz em relação aos padres? Quando alguém morre sendo católico, o padre tem poder de perdoar aqueles últimos pecados daquele católico fiel, a fim de que ele não vá para o inferno, pelo menos vá para o purgatório. Imagina você, na última hora, no último fôlego, se você morre e não deu tempo de você arrepender-se, o padre poderia absolver você. Então a pergunta é: por que eu iria ter uma vigilância na minha vida para ver se eu já me arrependi dos meus pecados, se um terceiro pode me perdoar? Então isso também contribuiu para que essa mensagem ficasse enfraquecida dos nossos púlpitos. E se não bastasse, irmãos, ainda nesse período, não sei se você lembra ou se você já estudou sobre as indulgências. Indulgências. Isso na Idade Média. O que são indulgências? O papel para pagar o teu pecado. O Papa, aqui ó, não estou falando mal da Igreja Católica, tá? Quero deixar isso bem claro, só estou trazendo alguns dados, ok? O Papa, com a intenção de construir a Catedral de São Pedro no Vaticano, precisando de dinheiro, a Igreja Popular passando um grande aperto financeiro, ele se vê o brilhantismo de escrever o perdão papal. Ou seja, com algumas poucas moedas, você poderia tirar qualquer pessoa do inferno. Então, os mercadores passaram por toda a Europa vendendo as indulgências. Então, eles chegavam nas vilas e eles vendiam esse papel. O Papa já havia assinado esses papéis, colocava-se o nome da pessoa, em troca de algumas moedas você recebia o perdão dos seus pecados. Na verdade, as vendas das indulgências foi o estopim para a Reforma Protestante, né? Foi o estopim. Por que foi o estopim? Porque a igreja havia se perdido. Aí nessa época surgiu um padre que ficou revoltado com essas práticas aqui, né? Porque veja só, baniu-se o arrependimento. Eu nem preciso me arrepender mais, porque eu tenho a confissão auricular, eu tenho a extrema-unção e agora eu tenho o perdão papal. Aí houve uma revolta, até surgiu um padre nessa época. Alguém sabe o nome desse padre? Martinho Lutero, né? E ele produziu 95 teses. E sabe qual era a primeira tese dele? Arrependimento. Uma necessidade contínua do cristão. Essa foi a primeira tese que ele pregou na catedral, né? Ali foi o início da Reforma Protestante. Então, hoje, quando a gente fala de arrependimento, vamos esquecer a Idade Média. Vamos trazer para o século 21. Hoje, quando nós falamos de arrependimento, não se usa mais a palavra avivamento. Usa-se outras palavras parecidas. Você já ouviu falar nisso aqui, ó? Avivamento? Há muitas igrejas falando sobre um avivamento. Ou essa palavra aqui, ó. Aqui normalmente quem usa são os pentecostais. Também não estou falando mal, estou apenas trazendo dados. Já ouviu falar nisso? Renovação carismática? Qual é o sinônimo disso? O sinônimo disso, em tese, é isso aqui. Isso aqui seria uma renovação carismática ou avivamento. Mas as igrejas hoje, as igrejas chamadas pentecostais e neopentecostais, também não quero generalizar, não são todas as igrejas, tem trazido, gente,
uma mensagem, mais uma vez, que não há necessidade mais de arrependimento. Ou seja, uma mudança radical em relação ao pecado cometido. O que a gente tem ouvido ver, o que nós estamos vendo e ouvindo nas igrejas atuais? Nós estamos ouvindo falar de avivamento e renovação carismática, mas o que de fato está acontecendo nas igrejas? Eles estão falando no mover do Espírito, num cair no Espírito, que na verdade isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento histórico não é isso, né? Ou renovação. O que a gente percebe, sendo franco, são pessoas histéricas, fazendo movimentos frenéticos, não sei se você já assistiu vídeos, movimentos frenéticos, num culto completamente irracional. Deus quer um culto irracional? Sim ou não? Leia Romanos 12. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto irracional. Amém? Amém não. Que é o vosso culto racional. E o que a gente vê as igrejas produzindo são cultos irracionais, onde a pessoa ela perde inclusive o controle psíquico. Recentemente surgiu um missionário mirim aí, não sei se vocês acompanharam ele. Aquilo é grotesco, aquilo é dantesco, aquilo marge algo diabólico. Hoje tem pessoas, por exemplo, ao cair no espírito, eles começam a imitar bicho, uivar na igreja, sair correndo pelos corredores da igreja, dando pirueta, dançando na igreja. Isso é mover do Espírito? E eu pergunto a você, cadê a mensagem de arrependimento? Vocês não têm visto isso. Irmãos, para que haja um avivamento, aqui ó, para que haja um avivamento, o que é necessário? Duas coisas.